O episódio começa com Ira no banheiro, quando de repente escuta vozes que ecoavam do lado de fora. Alguém estava chamando uma ambulância. Seu coração disparou e ela sentiu profundamente que algo terrível havia acontecido. Por favor, que não seja com eles, murmurava desesperada, quase sem fôlego. Mas seu maior medo se confirmou. Ao sair correndo, ela viu a cena que congelou seu mundo. Orhun estava caído no chão, inconsciente, e Sarra simplesmente havia desaparecido. Não havia sinal dela, apenas um vazio imenso. Ira entrou em pânico. O chão parecia desaparecer sob seus pés. Ela gritava por ajuda, tremia e não conseguia respirar. Tudo parecia um pesadelo sem fim. Nesse momento, Erhan, em meio ao caos, fez o necessário. Ligou para a polícia e denunciou o sequestro. As palavras eram duras, mas reais. Era verdade. Levaram a filha deles e naquele instante tudo mudou. Enquanto Ira chorava desesperada, em choque, sem entender como alguém poderia ser tão cruel, a câmera do destino nos levava até um local sombrio, um galpão frio e isolado onde Sarra estava escondida. Lá, a menina encarava o homem diante dela com coragem surpreendente. Com os olhos cheios de lágrimas e o coração acelerado, ela perguntou: "O que você fez com Orhun?" "Você não é meu pai", respondeu ela. Tomado por uma raiva descontrolada, o homem a segurou pelos braços com brutalidade. "Eu sou seu pai, Sarra. Eu sou seu pai." Mas Sarra, com firmeza e dignidade, respondeu algo que cortou o ar. "Você não é. Você é ruim." Na tentativa de escapar, Sarra mordeu o homem, lutando com todas as forças de seu pequeno corpo. Mas ele a dominou e, num gesto cruel, a deixou desacordada. Enquanto isso, no hospital, Ira tentava se recompor. Mas como encontrar forças quando seu coração estava despedaçado? Foi então que Han ligou, trazendo uma notícia desoladora. Perderam o rastro. A esperança parecia se esvair. Ira chorava por Sarra, sentindo sua ausência como uma ferida viva. E Orhun, mesmo inconsciente, pensava nela. Em seu subconsciente, ouvia sua voz, lembrando-se do momento em que lhe disse: "Você é minha filha, meu tudo." Como se a força desse amor fosse maior que tudo, ele orou. Ainda fraco, a primeira coisa que fez foi perguntar: "Onde está Sarra?" Ira, com os olhos cheios de dor, contou a verdade. "Eles a sequestraram." Orhun cerrou os punhos. O sangue fervia em suas veias. "Eles nos seguiram o tempo todo." Ele não podia perder tempo. Saiu do hospital, ainda debilitado, determinado a encontrar sua filha. Não importava como, nem onde, ele a traria de volta. No local onde tudo aconteceu, Erhan informou que o carro havia sido trocado. Perderam o rastro. Tomado pela raiva e frustração, Orhun gritou: "Procurem em cada buraco, em cada canto. Não parem até encontrá-los." A tensão era insuportável. Do outro lado, Zerrin fazia sua parte na conspiração. Ligou para Ikta, pedindo agilidade com o dinheiro. Mas ele, frio como sempre, pediu calma. Enquanto isso, Ira chorava nos braços de Orhun, que tentava protegê-la do desespero. Sussurrou: "Ninguém vai nos separar. Vamos encontrá-la. Eu prometo." Com os olhos marejados, ele iniciou a investigação. Sabia que alguém ajudou Ikta a fugir do hospital. Mandou Erhan verificar tudo, cada detalhe, cada câmera. As imagens do hospital revelaram a verdade. Um enfermeiro havia facilitado a fuga e não estava sozinho. Uma mulher também era cúmplice. Enquanto isso, no galpão, Sarra despertava confusa e assustada. Ikta, completamente fora de si, a pressionava. "Quem é seu pai? Quem é seu pai?" Com lágrimas e medo, ela respondeu novamente: "Você não é meu pai."
O enfermeiro, pressionado por Orhun, revelou tudo, dizendo que a mulher envolvida só ofereceu dinheiro. O clima estava tenso. Nesse momento, Ikta tentou forçar Sarra a comer um lanche, mas ela, com seu jeitinho esperto, tirava o picles. Ela odiava picles. Ele insistiu, querendo obrigá-la a comer, mas o telefone tocou e ele saiu por um instante. Foi aí que a esperança renasceu. Com o coração batendo forte, Sarra viu o celular de Ikta e, com mãos trêmulas, discou o número que mais conhecia no mundo, o de sua mãe. Ira estava devastada, afundada em dor, sem conseguir parar de imaginar o sofrimento da filha. Até que o telefone tocou. Ela atendeu e, do outro lado, a voz mais preciosa. Mãe, fui sequestrada. Orhun correu para o telefone. Pediu para Sarra descrever o lugar, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Ikta apareceu. Com o coração gritando, Orhun falou alto e claro: Você sabe que vou tirar minha filha de você. Fora de si, Ikta apontou uma arma para a própria criança. Você não vai tirar nada de mim. E então, o som que ninguém queria ouvir. Um disparo. O mundo parou. Ira caiu de joelhos em choque. Orhun, paralisado em choque com o barulho do tiro. O episódio começa com Sarra ligando para Ira do telefone de Yekta. Nesse momento, Yekta aparece e dispara um tiro para o ar, tentando amedrontá-los. Ira, desesperada, teme que algo tenha acontecido com Sarra. Yekta então afirma que ela está bem, mas que, se Ira não for até ele, algo pior acontecerá. Ira e Orhun ficam sem saber como agir. Enquanto Ira chora, Orhun a consola, dizendo que encontrará a filha deles. Mais tarde, Ira vai até o quarto de Sarah e observa as fotos dela. Orhun, por sua vez, procura por ela em todos os lugares. Ao se encontrarem, Ira questiona Orhun sobre o pesadelo em que estão vivendo. Ele promete salvar a filha deles e afirma que viveu até agora por ela. Orhun reforça que são uma família e que não vai deixar Ira nem Sarah sozinhas. Quando Ira ouve isso, ela o abraça. Enquanto isso, Gürbüz enganou Aziz e o levou até o armazém, sendo seguido por Elif. Os homens de Gürbüz avistaram Elif e a levaram até Aziz. Ao vê-la, Aziz perguntou o que ela estava fazendo ali, e Elif respondeu: Eu estava preocupada com você. Gürbüz, tentando amenizar a situação, disse a Aziz: Não fique bravo, Aziz, a garota está apaixonada, então não conseguiu resistir e veio até aqui. Em seguida, ele se aproximou de Elif e disse: Você fez um bom trabalho. Aziz, irritado, ordenou que ele se afastasse dela e Gürbüz, com um sorriso, disse: Agora é a sua vez de sofrer. Em seguida, Orhun ordena que seus homens encontrem Yekta, mas não há sinais dele. Orhun tem certeza de que deixou uma marca, então instrui a busca a continuar. Nesse momento, Ira chora novamente. Orhun se aproxima e promete que Yekta pagará por tudo o que fez com eles. Logo depois, Yekta liga para Ira e diz que enviará um táxi para ela. Ele avisa que caso veja qualquer carro a seguindo, será o fim de Sarra. Ira responde que não fará isso, mas Yekta insiste que ou eles se tornarão uma família novamente, ou Sarra morrerá, e então desliga. Ira, com pesar, diz a Orhun que precisa ir sozinha. Orhun, embora relutante, concorda e diz para ela confiar nele. Mais tarde, Elif, com pesar, se desculpou com Aziz, explicando que temia que algo acontecesse com ele. Aziz, olhando para ela com uma expressão séria, perguntou: O que exatamente você achava que poderia fazer para me salvar? Elif, hesitando, respondeu: Não sei. Eu apenas te segui porque pensei que você estava mentindo. Ela, então, reafirmou sua intenção, dizendo: Se eu fizer uma promessa, eu a cumprirei. Aziz, com um semblante preocupado, disse:
Eu sabotei o trabalho de Gürbüz para acelerar tudo, mas o que acontecerá se algo acontecer com você? Elif, demonstrando preocupação, retrucou: e se algo acontecer com você? Nesse momento, Aziz percebeu um pedaço de vidro no chão e o pegou. Ele declarou: nada vai acontecer, vamos sair daqui. Elif, ainda com dúvidas, perguntou se realmente conseguiria escapar e Aziz respondeu que levaria algum tempo enquanto começava a cortar as cordas que o prendiam. Enquanto isso, Yekta coloca uma bomba na bolsa e a coloca debaixo de uma escada. Um de seus homens questiona por que o chamou ali e não no local onde Sara está. Yekta responde que conhece Orhun e que o homem deve ser eliminado. Caso contrário, Orhun não lhe dará paz. Em seguida, Yekta liga para Zerrin e avisa que o plano terminará naquele dia, pois Ira virá até ele. Zerrin, preocupada, lembra que ainda não recebeu seu pagamento. Yekta então lhe diz que deseja mais do que dinheiro. Ela deve atrair Orhun para o plano, para que ele possa eliminá-lo. Zerrin responde que o dinheiro não é o problema, mas sim a situação de Sara. Nesse momento, Daphne entra e pergunta se Sara foi sequestrada. Zerrin confirma, e Daphne comenta que não consegue imaginar a angústia de Orhun e Ira. Zerrin olha para ela friamente. Mais tarde, o tempo passou e Elif, cansada, acabou adormecendo no ombro de Aziz. Quando ela acordou, percebeu que tinha adormecido. Aziz a incentivou, dizendo que agora ela teria forças para escapar. Elif, com um sorriso fraco, lhe contou como eles poderiam sair dali. Quando ele finalmente desamarrou as mãos dela, disse que era hora de agir. Nesse momento, Orhun e Hira aguardam o táxi. Quando o veículo chega, o motorista diz que pegará os passageiros ali. Orhun saca sua arma e questiona se o homem é um dos aliados de Yekta. O motorista nega e Orhun percebe uma câmera, perguntando se está funcionando. O homem o chama de irmão defeituoso, mas Orhun o ameaça, dizendo que, se ele avisar Yekta, o matará. O homem, visivelmente assustado, concorda em cooperar. Logo, o homem de Gürbüz aparece. Enquanto Aziz luta com ele, pede para Elif correr. Ela começa a correr, mas Gürbüz a alcança e a ameaça com uma arma, colocando-a sob mira. Ele exigiu que Aziz largasse a arma e Aziz, sem alternativas, abaixou a arma para evitar que Elif fosse ferida. Gürbüz então disse: vamos até lá, e Aziz se aproximou de Elif, dizendo para ela não ter medo. Gürbüz, com um sorriso frio, olhou para ela e declarou: você deve temer porque nunca esquecerá o que verá. Então, ele a levou para outro lugar. Em seguida, Orhun e Hira chegam ao local onde Yekta os espera. Orhun, com uma arma em mãos, aborda o motorista. Yekta, por sua vez, chama o homem para uma videochamada e solicita que mostre o local. Orhun se mantém escondido. Em seguida, Yekta dá novas instruções ao homem, pedindo para falar com Ira. O homem passa o telefone para ela e Yekta diz que sente muito a falta dela, lembrando que o tempo está se esgotando. Hira o encara com raiva e, após desligar, o homem segue as ordens de Yekta. Naquela hora, Gürbüz levou Aziz e Elif até uma floresta. Aziz, tentando tranquilizar Elif, disse para ela não ter medo. Gürbüz, zombando da situação, comentou: estou confortando a garota, mesmo sabendo que ela está morrendo. Aziz, furioso, olhou para ele com raiva. Depois disso, Gürbüz mandou seus homens trazerem picaretas e pás, o que deixou Elif ainda mais assustada. Mais tarde, ele ordenou que Elif cavasse um buraco para Aziz, mas seus homens logo assumiram a tarefa para acelerar o processo. Yekta, então, liga para seu homem e avisa que Orhun chegou ao local. Nesse momento, Sara se levanta e chuta Yekta, dizendo que ele é tão mau
que logo Orhun o baterá. Yekta, irritado, afirma que será despedaçado e leva Sahra para o armazém, trancando a porta. Quando ele sai, Sahra desmaia. Yekta então chama o táxi e o motorista o informa sobre a localização. Depois de desligar, Yekta diz que finalmente tudo acabou. O táxi leva Orhun e Hira ao destino de Yekta. Gürbüz, com um sorriso sádico, disse: "Vamos, ele morrerá em poucos minutos." Elif, em um desespero crescente, começou a chorar e implorou: "Não faça isso!" Ela tentou, com todas as forças, se soltar da árvore na qual estava amarrada para tentar salvar Aziz. Naquele momento, Orhun entra no armazém e confronta Yekta, dizendo que essa não seria uma guerra que ele venceria. Orhun pega o telefone de Zerrin e começa a bater em Yekta, que desmaia. Sahra, que estava atrás da porta, chama: "Pai, estou aqui!" Orhun, em um movimento rápido, abre a porta e abraça a filha, dizendo: "Estou aqui, minha filha." O episódio começa com Orhun retornando à mansão. Sara não quer se afastar dele nem por um segundo. Ela diz para Orhun: "Se você estiver cansado, pode se apoiar em mim." Orhun, no entanto, também concorda, dizendo que, quando se sentem exaustos, as mulheres se apoiam nos pais, e essa regra nunca muda. Sara sorri com isso. Para se vingar de Aziz, Gürbüz o capturou e o prendeu. No entanto, ao amanhecer, Aziz também estava ao lado dele, amarrado. Gürbüz perguntou o motivo de ele estar naquela situação, e Aziz respondeu que foi atacado por trás e, ao abrir os olhos, se viu naquela condição. Gürbüz comentou que claramente eles eram inimigos. Quando Orhun se deita em seu quarto, Sahra cuida dele. "A partir de agora, eu, a enfermeira do meu pai, cuidarei de você", diz ela com carinho. Orhun avisa que está na hora de tomar o remédio, mas não tem água. "Vou buscar agora mesmo", responde Sahra, saindo do quarto. Hira e Orhun trocam olhares cheios de afeto. Mais tarde, Sahra retorna com a água para Orhun. Aziz tentou então soltar as cordas, dizendo que precisavam sair dali. Nesse momento, um homem entrou. Era o homem do chefe. Ele informou que só havia uma saída e os trabalhos que tinham sido oferecidos a eles eram da empresa, não deles. "Vocês nos traíram", afirmou o homem, avisando que haveria consequências por isso. "Orhun, você sabe o que aconteceu com você?", pergunta Hira, e Orhun tenta se levantar para dizer: "Acho que essa água me curou. Estou me sentindo melhor agora." Porém, ao tentar, a dor o faz derramar a água. Sahra brinca: "Você derramou a água em mim, então sai para pegar um lenço." "Orhun, você não está com ciúmes de Hira, está?", ela provoca. "Minha filha me ama mais", diz ela. Hira, por outro lado, responde: "Estou muito feliz. Perdi minha família, mas agora somos uma família. Na verdade, eu até sinto um pouco de ciúmes", ela confessa. Gürbüz, então, acusou Aziz de ser o responsável pela explosão do caminhão. O homem respondeu que Gürbüz havia acusado Aziz sem provas e que, a partir daquele momento, ambos estavam sob a proteção um do outro. Orhun também diz a Hira: "Quando olho para você, vejo o quanto você é importante para nós." Hira, emocionada, diz: "Eu teria dado metade da minha vida para tê-lo conosco desde o início." Orhun promete a ela que daqui para frente não se sentirá triste, que será muito feliz, e no momento em que se aproxima para beijá-la, Sara entra no quarto. O homem os desamarrou e foi embora, deixando claro que o plano de Aziz falhara. Hira então sugere: "A água é boa para Orhun, mas não faria mal se ele tomasse um remédio também", e oferece o medicamento a Orhun. Sara e Hira se dedicam muito aos cuidados de Orhun. "Se continuar cuidando de mim assim, não vou melhorar tão rápido", diz Orhun. Sara responde:
Melhor ir logo, porque temos muitas coisas para fazer juntos. Mais tarde, Sara vai para a cama ao lado de Orhun. Vou fazer um curativo em você, mas não se preocupe, não vai doer, diz ela com ternura. Orhun pergunta, não deveria olhar para o ferimento? Hira intervém. Vamos dividir as tarefas. Sara, não olharei para o ferimento, só vou segurar sua mão, ela diz, e promete entregar os materiais. Depois, Hira e Sara começam a cuidar de Orhun. Sara instrui Hira. Se estiver doendo, sopre. Orhun observa. A pequena enfermeira está certa. Gürbüz estava fazendo planos para se vingar de Aziz, mas não podia agir com medo do chefe. Ele sabia que não poderia machucar Aziz, mas decidiu que machucaria Elif para atingi-lo. Hira começa a soprar o ferimento e Sara brinca. Se você sentir pena dele, pode beijá-lo. Orhun então acrescenta. Na verdade, pode me beijar se quiser. E Sara, com um sorriso, beija Orhun nas bochechas. Orhun, ainda com humor, pergunta. Você me beijou, mas o beijo não desapareceu completamente. Devo beijá-la também? Ele estende a bochecha dizendo, acho que o beijo também vale para você, Sara. Mais tarde, Sara pergunta a Hira, devo preparar uma sopa bem forte para meu pai? Hira responde, faz isso imediatamente. Quando Sara vai lavar as mãos, Hira diz a Orhun, vou fazer tudo o que puder para garantir que você melhore. Orhun, tocado, responde, não é só Sara, você também está me curando. Na verdade, ainda estou sofrendo. Susan aguardava por Aziz. Quando o viu chegar, perguntou onde ele estava. Aziz explicou que estava no trabalho e Susan, então, comentou que muitas coisas estavam acontecendo. Ele a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Susan, então, mencionou que os sapatos de seu pai estavam desgastados e que precisavam de novos. Aziz lhe deu dinheiro, pedindo que comprasse novos, e ela ficou feliz com o gesto. Mais tarde, Aziz ligou para seu superior e o informou sobre a situação. Depois, foi até Elif e perguntou se ela estava rezando. Elif respondeu que não havia mais nada que ela pudesse fazer. Enquanto isso, Sara está preparando um bolo para Orhun na sala da mansão. Hira, no quarto, está fazendo uma sopa para ele, mas Sara quer cuidar de tudo para seu pai. Por isso, ela coloca pimenta do reino e sal na sopa que Hira preparou. Nesse momento, o telefone de Hira toca. Orhun estava procurando por Hira. Ela lhe diz que tem muito trabalho para ele. Orhun também pergunta se ele pode conhecer minha filha. Sara, curiosa, pergunta se ele precisa de algo. Orhun responde que não, mas que estava se sentindo um pouco solitário e sentiu falta dela. Sara responde que estão preparando tudo no momento. Gürbüz entrou na casa e colocou uma arma na cabeça de Elif. Quando Aziz viu isso, gritou para ele parar, mas Gürbüz desafiou, dizendo para Aziz assistir, enquanto ele atirava nele. Elif, desesperada, começou a chorar. Orhun então pergunta se pode ir até a mãe dele agora. Quando Hira atende o telefone, ela diz: sinto falta não só da minha filha, mas de você também. Hira sorri e responde: eu também. Logo depois, Sara e Hira levam a sopa até Orhun. Orhun comenta que tudo o que Sara faz tem um toque mágico. Hira acrescenta que a mão de Sara deixou sua marca na sopa. Sara diz que colocou pimenta do reino. Orhun, saboreando o bolo feito por Sara, lhe diz que qualquer coisa que aquelas pequenas mãos toquem sempre fica maravilhoso e que um dia ele prepararia uma refeição deliciosa para Sara, que teria o sabor de suas mãos. Ele diz que amava as coisas que ela fazia. Enquanto Hira vai pegar água, Sara revela a Orhun que sua mãe estava chorando secretamente enquanto ele estava fora.
Orhun responde que estava muito infeliz sem ela, mas que a partir de agora seria muito feliz. Em seguida, ele termina a refeição. Sara então pergunta se ele quer jogar algum jogo. Orhun responde que jogariam muitos jogos. Ela então conta que foi sua mãe quem a ensinou a jogar. Eles começam a partida. Quando o jogo termina, Orhun diz a Sara que ele e ela irão iniciar uma missão ultra secreta. Sara pergunta se isso não é algo que devemos esconder de minha mãe também? Orhun a chama de minha mãe e nesse momento Ira chega e pergunta sobre o que estavam falando. Orhun explica que estavam apenas tentando se aproximar mais de sua filha. Ira então diz que os deixará em paz e sai do quarto. Após a saída de Hira, Sara pergunta a Orhun o que fazer agora. Mais tarde, Orhun conta seu plano a Ira. Então ele se troca e sai do quarto com Sara. Hira, ao ver isso, pergunta para onde estão indo. Orhun responde: nós o levaremos para a peregrinação. Você deveria vir também. Hira concorda e eles partem. Sara diz a Orhun: sente-se aqui, eu estou indo. Hira e Orhun ficam sozinhos. Ira pergunta a Orhun se ele está bem. Ele responde: estou bem, estou muito melhor agora. Todos os meus dias eram iguais antes de você entrar na minha vida. Como você não estava lá quando você chegou, finalmente percebi onde meu coração estava. Depois de tudo o que passamos, me reencontrei com você. Nesse momento, Sara se aproxima e tira suas alianças. Eu me reencontrei com Orhun, Ira e nossa filha, diz ela. Quando os anéis foram removidos, o mundo parecia ter parado, mas agora ele estava voltando com seu amor. Orhun então pergunta: que tal continuarmos de onde paramos? Ira também responde que sim, para sempre. Orhun coloca o anel no dedo de Ira. Mais tarde, o homem do chefe ligou para Aziz, dizendo que o chefe queria encontrá-lo na sexta-feira. Aziz ficou extremamente feliz com a notícia e, após desligar o telefone, imediatamente ligou para seu superior para contar sobre o encontro. Eles estavam todos empolgados com a situação. Mais tarde, Aziz foi até Elif e disse que tudo se resolveria nesta sexta-feira, que ele estava fechando uma porta e abrindo uma nova. Elif ficou muito feliz ao ouvir isso.